Olá, eu sou o professor Carlos Wilson, estou aqui com mais uma videoaula de matemática com você que está em casa. E o tema de hoje é área de figuras planas. Vamos falar de área, falar de figuras planas, bom, é falar de muita coisa boa. Então hoje na nossa videoaula, eu vou logo de cara perguntar a você, a sua casa possui revestimento cerâmico, tá? A gente fala de revestimento cerâmico, hoje é muito comum, muitas casas colocando revestimento, até nas paredes externas, no piso, nas paredes do banheiro, na cozinha. Então, quando a gente vai falar de revestimento, é uma coisa muito comum hoje utilizada, principalmente na construção civil, tá ok? Mas uma coisa que é muito importante, você sabia que quando você quer saber a quantidade de cerâmica para você fazer esse revestimento, você precisa do conceito de área? Isso é fundamental, tá? Então, o pedreiro que vai fazer o seu orçamento, ou você que está em casa, que tem um conhecimento matemático de área, você mesmo pode fazer lá o seu orçamento. Uma coisa que é importante é que há um desperdício que deve ser sempre colocado em questão quando a gente vai falar de revestimento, mais ou menos 10% a mais, sempre as pessoas compram a mais por conta de quebrar uma peça ou outra. Mas o que é interessante é que tem cerâmica de vários tipos, você quando vai no comércio, você vê lá de várias medidas, umas grandes, outras menores, e aí fica aquela incógnita, quantas caixas eu compro? O valor da cerâmica também não é uma coisa tão barata, então é necessário que a gente faça um bom orçamento para a gente não ter prejuízo e não ser enganado, tá? E aí o conceito de área é fundamental para isso. Bom, mas primeiro eu preciso saber o que significa área, tá? Bom, o primeiro ponto é que a gente, quando vai falar de área, a gente está falando de uma região, de uma superfície. Mas a área em si, ela tem uma necessidade de ser mensurada. A gente, quando vai falar dessa região limitada da superfície, que a gente vai dizer aí, vai tentar calcular, encontrar aquela área, a gente tem que dar um valor a ela, tá? Superfície em si não é necessário, a gente não fala de valor, a gente fala da região, tá? A área não, a gente precisa dar um valor a ela, mas esse valor em si não pode ser agregado apenas à questão de um número. Eu não posso dizer assim, a área da minha casa é 10, da minha cozinha é 5. Não posso dizer 5 o quê? É metro quadrado que você está falando dessa unidade, então você precisa de uma unidade de medida de área, tá? Unidade de medida de área existem várias. Por exemplo, na zona rural é muito utilizado, por exemplo, alqueiros, é utilizado a questão de outros padrões, como por exemplo hectare. Mas nas residências, em geral, quando você vai fazer um cálculo da sua cerâmica, você vai utilizar o quê? Geralmente, quando a pessoa vai lá, o vendedor que vai comprar vai vender a cerâmica lá, comercializar, a primeira coisa que ele vai perguntar é quantos metros quadrados tem a sua área, a sua casa ou a sua sala que você quer colocar. Então, é muito importante saber a unidade que você está se referindo, tá? Se você não tem uma unidade específica, como eu estou colocando essa situação agora para vocês, olha, observe que nessa situação que eu estou colocando, não estou dizendo se é metro, se é centímetro, se é decímetro, qual é a medida, a unidade de área, medida quadrada, tá? Mas aí você pode dizer o quê numa questão dessa? Bom, você tem 6 colunas e você tem 4 linhas. Então, se você faz a multiplicação, produto de 6 vezes 4, você vai obter 24. Mas 24 o quê? Para afirmar isso como área, nós precisamos dizer a grandeza. Como não temos a grandeza específica, a gente vai chamar o quê? 24 unidades de área. Dessa área aí, que a gente não sabe quanto mede cada quadradinho, tá? Então, é muito importante compreender, quando a gente fala de área, que a gente precisa especificar que o número só não expressa ela. Eu preciso de um número e da unidade, dessa grandeza que está especificando essa região que eu estou lá medindo, ok? Mas áreas têm várias regiões que são bem comuns e importantes. Por exemplo, o paralelogramo. O paralelogramo é essa figura que eu estou colocando aí para você, tá? Essa figura aí, ela
é possível ser calculada. Tem regiões, tem ambientes que podem vir com o formato, por exemplo, de um paralelogramo, tá? E como é que a gente obtém uma área dessa? Bom, primeiro eu posso pegar esse paralelogramo, imagine que eu esteja fatiando um lado e, e olhando o complemento, não o outro. Então, o que é que isso eu consigo transformar? Bom, eu consigo fazer o seguinte, eu posso, então, recortar um pedaço desse triângulo aí, essa região, e encaixar do outro lado. Isso vai formar o quê? Um retângulo. E a área do retângulo, segundo a nossa figura anterior, é simplesmente multiplicar o comprimento vezes a largura, ou seja, é a base vezes a altura, muito conhecida nos cálculos, tá? Então, quando a gente faz o produto da base vezes a altura, eu calculo tanto a área do retângulo como também do paralelogramo, ok? Então, para outra região, que agora eu vou colocar para vocês, que é o triângulo, eu vou tomar como premissa o paralelogramo, tá? Imagine que eu tenho um paralelogramo, você já viu anterior que eu disse que a área do paralelogramo nós calculamos multiplicando a base vezes a altura. Então, o que é que acontece com o triângulo? Bom, se a gente fizer esse tracinho, essa diagonal, nós vamos ver que esse paralelogramo vai ser dividido em dois triângulos, ou seja, com dois triângulos, esses dois triângulos aí a gente forma o paralelograma. Quer dizer o quê? O que isso significa? Bom, significa dizer, a altura é a mesma, tanto do triângulo como do paralelogramo. A base é a mesma, tanto do triângulo como do paralelogramo. Entretanto, o triângulo é a metade da área do paralelogramo, ou seja, a área do triângulo é a base multiplicado pela altura dividido por 2, a metade, ok? E aí eu vou mostrar agora para vocês também outra área muito interessante, que é o losango, outra figura muito conhecida, que é essa figura que eu estou aí colocando para vocês aí, e ela tem por característica o uso, o cálculo da questão das diagonais. Bom, então você tem duas diagonais, é uma característica do losango, é ter os quatro lados congruentes, possuem a mesma medida, mas as suas diagonais são perpendiculares, tá? Formam um ângulo reto, tá? Entre elas. Então, você pega o valor de uma diagonal, o outro valor da outra diagonal, e você vai calcular a área utilizando elas. Mas que maneira? Bom, imagine que eu fizesse esse cerco, esse retângulo, tá? Que eu coloquei agora esse losango dentro desse retângulo. Bom, se você fosse calcular a área do retângulo, você diria para mim agora, bom, base vezes altura. Beleza, como a gente viu, tá? Então, uma base nesse caso seria o D, a diagonal maior, e o D minúsculo, que é a diagonal menor. Então, você calcularia a área do retângulo. D maior, D maiúsculo vezes D minúsculo. Beleza. Só que o losango, se a gente fizer um recortezinho, nós vamos observar que para cada triângulo rosa, eu tenho um triângulo que está cinza aí na figura. Quer dizer o seguinte, esse retângulo maior, ele tem o dobro da área do losango que está dentro. É perceptível isso, tá? Se a gente for ver esse fatiamento, eu fatiei em 8 triângulos. Eu tenho 8 triângulos nessa diagonal. 8 triângulos, aliás, que formam o retângulo. Já o losango, são 4, a metade. Quer dizer, então, que a área do losango, especificando, é o produto das duas diagonais dividido por 2, tá? Bom, e o trapézio? O trapézio é outra figura muito conhecida. A gente fala sempre trapézio do circo, porque é essa relação. Está eu colocando esse trapézio aí, essa figura do trapézio. O trapézio tem por características dois lados paralelos. E a área do trapézio a gente obtém. Primeiro, preciso de ver as regiões. Eu tenho duas bases, a base maior e a base menor. Eu vou desenhar outro trapézio ao lado do trapézio que eu tenho, e aí eu fico com a figura já conhecida, que é o paralelogramo. E aí, como é que eu calculo a área de um paralelogramo? Eu pego a base e multiplico pela altura. Quem é a base? B maiúsculo mais B minúsculo, tá ok? Então, nesse caso aí, eu tenho que a área do paralelogramo vai ser B mais B, ou B maiúsculo mais B minúsculo, vezes a altura.
Bom, e quem vai ser a área do trapézio? A metade, nesse caso. Então, a área do trapézio, nesse caso, vai ser a base maior mais a base menor multiplicado pela altura e dividido por 2, tá? Fica para vocês, meus amigos, a dica dessas 4 importantes áreas para cálculos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau!